Olá, está começando mais um GC Online. Hoje é tema livre e eu estou aqui com os meus amigos, Rafa, Dani, Misael. Vamos aí falar sobre um assunto muito importante, mas antes disso, já pega sua Bíblia, sua agenda, que hoje nós vamos orar, nós vamos aprender um pouquinho sobre o nosso entendimento, o nosso pensamento. Mas fique ligado aí comigo e a gente vai nesse momento orar e depois louvar o Senhor com Misael. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra, muito obrigada por esse dia. Deus, que nesse momento, Pai, nossa mente seja cativa ao entendimento de Cristo, para entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos ter um caminho de assertividade, de retidão, e nós sabemos que podemos, ó Deus, confiar no Senhor, e Deus, e viver a sua palavra para isso. Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Gente, essa música é boa demais. Amo essa música. Amém. Glória a Deus. Gente, então vamos lá. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Algo que até complementa, né, o último programa. Mas eu quero muito que você fique atento aí. Pega sua Bíblia, seu caderninho, sua agenda. Nós vamos aprender um pouco mais hoje sobre nossos pensamentos, nosso entendimento. E é tão legal porque a gente está seguindo uma sequência, né? Nós falamos sobre seitas, sobre heresias, e é tão importante a gente cuidar da nossa mente, né? Nossa mente, a gente tem que entender e buscar isso. Minha mente é a mente de Cristo, mas como que eu vou saber qual que é a mente de Cristo se eu não estou aprofundando naquilo que Deus tem na sua palavra, né? Então nós vamos ter aqui uma reflexão. Abra comigo em 1 Pedro 1,13, somente este versículo. Eu vou ler na versão ARA e diz assim: por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Gente, aí eu quero focar nessa palavrinha aqui, cingindo-se, cingindo, né? Cingir. Essa palavrinha cingir, o que significa isso? Cinto, você sabe o que é um cintinho, né? A gente usa muito. Mas esse termo, né, no grego, não vou falar a palavra aqui que ela está muito atrapalhada, vai ficar esquisito, vocês vão rir. Mas essa palavrinha, né, ela era usada para descrever a forma que os orientais amarravam as suas vestes no cinto, por isso que é cingindo-se, né? E esses orientais ali, no momento que eles iam caminhar ou eles fossem correr, eles amarravam as roupas, né, eles abaixavam, usavam, sabe aquelas roupas, gente? Você assiste The Chosen, você vê, né? Usando aquelas roupas longas, aquelas tanto de pano, assim, né? Então, era aquilo. Aí, para poder andar e caminhar, é importante cingir muito bem. Por quê? Pelo óbvio, para não cair, não tropeçar nas pontas e cair pelo caminho, né? E quando Pedro ele está falando aqui sobre cingir o entendimento, gente, ele não está falando de roupa, não. Ele está falando do nosso entendimento,
daquilo que a gente está entendendo da palavra de Deus, os nossos pensamentos, da compreensão da verdade, né? É muito importante, como a gente estava comentando aqui, falamos de seita e de heresia, como que eu vou entender, né? Como que eu vou saber a mentira se eu não conheço a verdade? Conhecendo a verdade, cingindo o meu entendimento, né? Amarrando as pontas soltas, né, que possam me fazer tropeçar e cair, o outro tropeçar e cair. Porque quando a gente cai, imagina numa corrida, gente, né? Quando um cai, o que acontece? Cai todo mundo em manada, porque se um tropeça, vai ter alguém que vai tropeçar em cima de você. Então, esse entendimento trôpego, ele faz mal para você e faz mal para o seu irmão em Cristo também, para aqueles que caminham junto com você. Então, vamos compreender aqui o que podem ser essas pontas soltas, né? Como que eu posso identificar, essa é uma pergunta, e como que eu posso identificar se o meu entendimento não está bem amarrado, né, com a verdade? Como que eu identifico as pontas soltas e quais são elas, por exemplo? Bom, enquanto a Lívia estava falando, fiquei muito pensando sobre, por exemplo, aquilo que a gente é, a nossa criação, sabe? A nossa criação, às vezes, são pontas soltas. Porque a palavra de Deus fala uma coisa, mas às vezes a criação que a gente teve, talvez uma família disfuncional, talvez coisas que nós vamos levando na nossa bagagem, na nossa vida, vai criando, gerando alguns pensamentos, alguns argumentos na nossa vida. E aí a gente vem para o Senhor e fala assim, não, peraí, algumas coisas não são do jeito que eu estava pensando, não. Deixa eu arrumar aqui as minhas pontas soltas de acordo com a palavra. Então, por exemplo, né, uma ponta solta, o divórcio é comum, ponta solta. A minha mãe separada, e é verdade, tá? Minha mãe e meu pai é separado. Ah, não, aí talvez você... Não só meus pais, meus irmãos, meus avós. Não, tanta gente separada na minha casa. Ah, casou, se precisar separar, separa. Não, ponta solta. Pensamentos que vêm de uma estrutura familiar que não é a de Deus, que não é baseado na palavra de Deus. Então eu preciso o quê? Cingir aí, ó, a minha roupa, tirar essa ponta solta da minha mente, cingir a minha mente com a palavra de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa, essa é a palavra. Ah, mas o meu contexto familiar é todo esse. Não, isso não importa. Importa que agora eu tenho Jesus e eu vou viver essa novidade de vida. E nessa novidade de vida, eu preciso entender que o casamento é uma aliança eterna. Eu fiz essa aliança com Deus. E essa aliança com meu cônjuge, ela não pode ser quebrada, porque eu fiz ela diante de Deus. Então nós temos que ir pensando o que é realmente. Por exemplo, enquanto ela estava falando, também fiquei pensando, e eu gosto, tá, gente? Vamos pensando naquilo que a gente vê hoje. A gente vê muita série, a gente vê muitas coisas que... muito entretenimento. E às vezes são pontas soltas na nossa mente. Né? Você está casado ali, e no casamento, no dia a dia, eu faço agora, né, 20 anos de casado, e aí no dia a dia não é como uma série. Não é igual aquele filme romântico. É como uma série? Aquele comédia romântica. Não é um dorama, Não entendeu? É um dorama. Que para assim, aí vai cair, aí para a cena, segura. Põe a música. A chuva música, começa. aí cai, não é. Então, se isso vai tomando a minha mente de uma forma que eu começo a ter insatisfação no casamento. Eu vou vendo tanto aquilo vai me enchendo tanto, eu vou vendo tanto aquilo, que a minha mente vai ficando condicionada àquilo, uma ponta solta. A vida real não é aquela. Aí quer projetar o marido, Aí os quer filhos, projetar o marido, igual o dorama. os filhos, o casamento, a vida igual o dorama. É o Instagram, por exemplo, né? Que aí a gente só posta alegria, bacana e tudo. Aí quer projetar a vida nisso. Aí quer projetar a vida na vida do outro. Fica lá o tempo inteiro vendo os stories dos famosos. Aí os famosos andando de lancha, indo pra Cancún, indo pra não sei aonde, você tá lavando vasilha na sua casa. De repente aquilo vira uma ponta solta na sua mente, que você começa a ter uma insatisfação de estar lavando a vasilha na sua casa. Mas graças a Deus você tem aquela casa, você tem aqueles filhos, aquele marido, aquela vasilha ali lavada porque teve um almoço. E você está ali, Deus está te guardando, hoje você teve vida. Então, certas situações, por exemplo, né, eu posso falar de mim, eu estou com uma situação real na minha vida, da doença, né, que não é do meu filho, mas ele foi diagnosticado. Eu nunca falo que a doença dele, não é dele não. Ele foi diagnosticado.
Então, se eu parar e ficar só pensando, e às vezes acontece, tá, gente? Estou falando aqui uma reflexão para vocês e para mim. Mas se eu parar para ficar pensando só nessas dificuldades, eu já não consigo ver a beleza da vida que há. O que a palavra fala? Que hoje é um novo dia, nele eu me alegrarei. Eu tenho que me alegrar no dia de hoje. Hoje a misericórdia de Deus se renovou sobre mim. Essa é a causa de eu não ser consumido. Hoje meu filho está de pé mais uma vez. Hoje a minha família está ali, mas eu tenho meu filho. Está lá. Então, assim, eu preciso cingir a minha mente e pegar tudo que está solto, ansiedade, aquilo que eu aprendi com a minha família, né? Às vezes tudo disfuncional. Eu preciso pegar todas essas coisas, o entretenimento, o Instagram, e eu preciso, amarrar com a palavra de Deus. Peraí, isso aqui é verdade, isso aqui não é real. Não, eu tô vendo esse entretenimento aqui, eu tô vendo o Instagram. Peraí, mas isso aqui não é real. As pessoas são reais, na vida real há dificuldades. E Jesus não nos deixa enganados sobre isso. No mundo tereis aflições, tá lá. Então, nós não estamos enganados, Jesus não está enganando ninguém. No mundo nós teríamos aflições, mas o que ele fala? Tem de bom ânimo. Eu venci. Então, Jesus já venceu todas as situações. Então, nós precisamos entender e tomar cuidado e enxergar quais são as pontas soltas. Né? Às vezes, as pontas soltas, você vai entender isso, o Espírito Santo vai te revelar. Mas tem coisas que está tirando a sua paz, tem coisa que está fazendo com que você fique desgostado da vida, tem coisa que está fazendo com que você não veja a beleza do dia. Ontem mesmo foi um dia muito, domingo pra gente que é pastor na igreja, é muito assim, né? Então, muita coisa acontecendo. E aí eu percebi que na hora que eu fui levar a Amarelice embora pra casa para voltar pra igreja, eu falei assim, ai Deus, hoje eu nem olhei pro céu. Aí eu dei uma respirada, dei uma olhada, dirigindo, olhei pro céu e falei, olha que coisa linda. Mais uma vez o céu está estendido sobre nós. Olha que coisa linda, foi o Senhor que criou. Dani, dá uma baixada aí, respira. Contemple o Senhor, sabe? Então, acho que é sobre isso. Exatamente. E então, as pontas soltas, a gente tem que tomar cuidado. Pode ser esse lugar de insatisfação, de gratidão, de comparação, de competição, né? Ansiedade, medo. Deus te falou para você fazer uma coisa, né? Em vez de você ser forte e corajoso, você, não vou não. Ou seja, está deixando ali aquela ponta te fazer tropeçar, impedindo uma obediência àquilo que Deus está falando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O que é que está me impedindo, né, de caminhar diante daquilo que Deus está me dizendo para fazer? Né? O que está me impedindo de acelerar, de correr, né? Às vezes está ali as pontinhas, não está nem tropeçando, mas está andando devagar. Por quê? Porque elas estão arrastando pelo chão, não estão bem firmes, né? Então, é a gente prestar atenção. Né? Como que está a minha caminhada com Jesus? Tem algo que está impedindo, né, o meu avanço? Né? E aí o texto continua dizendo assim, sede sóbrios. E aí eu quero falar sobre essa frase, né? Ser sóbrio. O que é ser sóbrio diante do entendimento da mente cingida? Uma das coisas que nos para muito é pensamentos limitantes, né? Eu sou pobre. Eu não vou conseguir. Eu não estudei. Eu não consigo fazer nada. Então, a gente acaba, essas coisas acabam nos prendendo. Mas a gente resolve isso, né? Cortando as pontas soltas. Mas e aí? Resolver algumas coisas, eu preciso de estar sóbrio. Estar sóbrio é estar limpo, estar puro. Né? Então, a gente precisa de criar barreiras para que essas coisas não nos atinjam novamente. Uma vez que a gente conseguiu tirar as pontas soltas, a gente está caminhando, a gente precisa de uma blindagem. Isso. De uma blindagem para que a gente não volte para esse lugar. Né? Lugar de vítima, ou lugar de o ofendido. Não, nada disso. Mas como que a gente faz isso? A gente precisa de pensar com a mente de Cristo. A renovação da mente, andar de novo olhando para o Senhor, sabendo que Ele tem resposta, que Ele é para onde nós estamos caminhando. Às vezes vai vir um pensamento, dado inflamado de Satanás contra nós. Não, minha mente está pura, minha mente vai continuar pura. Eu preciso de estar sempre renovando a minha mente na presença do Espírito Santo, com a intimidade com o Senhor, em busca mesmo, conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos blindar sempre desses dados de Satanás. Porque se ele fala que eu não sou algo, eu falo assim, eu sou sim porque Deus me fez.
Se ele vai colocar algo que vai me impedir de caminhar e eu sei que Deus já me libertou, a palavra do Senhor me libertou, então eu posso avançar. Então a gente vai caminhando para estar sóbrio, ou seja, nada do que um dia nos impediu, nos impedir novamente, para que a gente possa continuar caminhando, e vou usar o termo que você falou, né? Correndo, não só caminhando devagar, mas correndo mesmo nessa caminhada que a gente tem com Cristo. Amém. O contrário de ser sóbrio é ser embriagado, né? Então, se eu estou embriagado, iludido. Eu estou embriagada, ele não sabe de nada. Você já viu as pessoas consciência, que... Não ele tá totalmente ali entorpecido. E o mundo está nos entorpecendo. É o que ele tenta fazer o tempo inteiro. Então, a gente estar sóbrio, né, como o Rafa falou, né? É no cingindo mesmo da palavra, renovando a nossa mente na palavra, porque senão o mundo vai te levando a ficar sempre nesse estado de embriagado. Sempre. Você já viu o bêbado que fica bêbado 24 horas? O mundo tá assim, você olha as pessoas estão embriagadas, elas não estão sóbrias, elas estão totalmente embriagadas. Então, a palavra de Deus, ela nos traz essa sobriedade que nós necessitamos para caminhar. Eu até coloquei aqui, né? Ser sóbrio é ter domínio próprio. Estar em pleno domínio de sua capacidade racional, calmo, estável e saber ponderar as coisas. Ter sabedoria, discernimento. Se alguma caminhada da sua vida, em algum momento, você está percebendo que você está totalmente desnorteado, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, a gente tem que parar e falar assim, será que a minha mente está guardada, né, pela palavra de Deus? Será que eu estou trabalhando, né, com que a minha mente ande e caminhe em fé, né? Será que eu estou deixando os meus pensamentos vagarem por aí, né? Filipenses 4:8 fala isso, né? Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitoso, se tiver algum louvor, se algo de excelente nisso pensais. Ou seja, eu tenho que saber o que eu estou pensando, né? Tem um psicólogo cristão que ele fala assim, a nossa mente, ela é igual um carro desgovernado. Se não tem ninguém na direção, ele bate em qualquer lugar, explode o carro. Então, a nossa mente, ela precisa ser governada, ela precisa ser dirigida, porque senão a gente vai se estapear por aí, né? A nossa mente vai, quando você vê, é gatilho no Instagram, é gatilho na televisão, na rede social, é alguém, é notícia ruim, é tragédia. Quando você vê, você fala, pronto, perdi as minhas esperanças, né? E aí vai para o último ponto para a gente conversar, né? Porque estar sóbrio é estar nesse pleno lugar de domínio e capacidade racional. Peraí, Deus está comigo. Não é razão sem fé, não, tá? Porque a fé é racional. Essa fé que eu estou dizendo é a fé que pensa, a fé que sabe que Deus, Ele cuida, Ele está no trono, Ele é soberano e Ele está a par de todas as coisas. Ele não está indiferente, seus olhos estão sobre toda a terra. E eu, sabendo disso, quando há situações na minha caminhada, eu firmar o meu pé e dizer assim, não. Deixa, se está aparecendo alguma ponta solta, deixa eu amarrar isso aqui direito, porque a minha mente é a mente de Cristo. Os meus pensamentos estão sendo guiados pela palavra de Deus. E isso leva a outra parte do versículo que fala sobre a esperança, né? Esperar inteiramente, fala de esperança e da graça de Deus, né? Inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Gente, esse verso, eu vou bem assim pontuar que ele é muito maravilhoso mesmo. Principalmente isso que você acabou de ler, eu quero ler de novo. Coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. E essa não é uma esperança passiva, mas é uma esperança ativa. Está totalmente ligada à promessa da segunda volta de Cristo Jesus, quando a obra da salvação será completa. E essa esperança futura é que nos motiva a viver uma vida de santidade no presente. E uma vida de santidade é resultado de uma mente renovada. E uma mente renovada, quando ela é renovada de fato, ela de fato passa pelas pontas soltas e ela não
e ela não se abala, ela passa por uma vida de sobriedade, então ela consegue enxergar tudo ao seu redor e tomar as decisões corretas, porque você tem uma mente renovada, você não pensa sobre pensamentos intrusivos e você não tem nenhum problema com isso, você é leve no seu pensamento. E essa esperança na graça, de fato, é esperar. Que até que Cristo volte, a obra da salvação será completa e a gente possa viver uma vida extremamente alinhada com o propósito e a vontade de Deus para nós. Amém. E se esperar na graça, né, é uma esperança de que sim, Jesus volta e nós vamos reinar com Ele. E também é uma esperança de a graça de Deus sobre essas situações, ela é maior do que até a perseguição e o sofrimento. Porque às vezes a caminhada não vai ser fácil, como a gente já conversou aqui. Né? Às vezes a caminhada vai ter alguns desafios ali, né? É montanha, é vale, né? Como a gente já até falou, vale da sombra e da morte. Às vezes a nossa caminhada em vida vai passar por vários caminhos, né? Caminhos que eu falo assim, trilhando, né? O caminho, a verdade e a vida é Jesus, viu, gente? Entendido, né? Mas fases, é melhor usar a palavra fases. Então, na nossa caminhada, as fases talvez vão ser diferentes vez por outra. Mas em todas elas nós podemos contar com a graça, esperar na graça do Senhor. Não só na glória vindoura, mas entendendo que às vezes o espinho não vai sair, mas a graça do Senhor, ela vai bastar para nós. Amém? Só para completar, a gente precisa ficar muito atento às astúcias do diabo, porque quando ele não conseguir atingir o seu coração, ele vai começar pela mente. Sim. E assoprando setas. Quando a gente fala a respeito de setas e opressão maligna, isso é mente. Você está falando de mente. Quando a sua alma está abatida, porque a gente entende que a alma está ligada às nossas faculdades mentais, está falando de mente também. Então a gente precisa dessa proteção do Senhor, a gente precisa dessa blindagem do Senhor todos os dias para que a nossa mente possa ser sóbria, para que a nossa mente possa ser uma mente fortalecida e renovada. Todas as vezes que eu vou orar, eu sempre peço, Senhor, renova minha mente, porque é na mente que muitas coisas começam. É verdade. Em Efésios 6,14 fala, né, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Né? Eu vou cingir a minha mente com a verdade, com a palavra de Deus. E Provérbios 3,5 fala também, confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Né? Então, eu tenho que, não é a minha cabeça, não é os meus pensamentos que precisam governar a minha vida, é o pensamento segundo a palavra, os pensamentos cingidos da verdade. Né? Que esse seja o nosso lugar de firmeza de pé, né? Firma o pé, você já viu esse termo? Firma o pé e vai para frente, porque Deus está conosco. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que nossa mente venha estar cingida com a verdade, venha estar cingido com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a palavra de Deus venha ser a luz, a lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Que o nosso coração venha estar ali, Senhor, deixando o Senhor governar a nossa mente e pensamentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos livre das pontas soltas, abre os nossos olhos para enxergar, Deus, todas elas, Deus, e amarrá-las com a verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto